Ilustrações e notas de um criador de tecnologia que constrói as suas próprias ferramentas. E ele apresenta-nos dois cenários que são quase opostos, não é? Exatamente. Por um lado, um pesadelo, um desastre iminente que ameaça paralisar o negócio e, por outro, uma autêntica mina de ouro de dados. À espera que seja explorada. É isso, e a nossa missão hoje é perceber como é que uma pessoa com ferramentas relativamente simples consegue construir a chave mestra para resolver estes dois problemas. Olha, este tema é mesmo a cara do que vivemos hoje. A eficiência é a moeda mais valiosa que temos. Sem dúvida. E estas fontes mostram a automação não como um luxo, mas como uma ferramenta de sobrevivência e de crescimento. O que me fascina aqui é a mentalidade. A forma de abordar o problema. Exato. É a capacidade de olhar para um problema paralisante e, em vez de pensar, tenho de fazer isto tudo à mão, pensar, espera, eu posso construir uma máquina para fazer isto por mim. É uma mudança de perspectiva total. Vamos ver a passagem de um pânico absoluto para uma solução de código elegante e de um trabalho manual interminável para uma oportunidade de negócio servida numa bandeja. Perfeito. Então vamos começar por esse momento de pânico. As fontes mergulham-nos logo na história mais urgente, a que serve de catalisador. O criador acorda e descobre que o seu número do WhatsApp O principal contacto profissional? foi bloqueado. Que pesadelo moderno! É como se fechassem a porta principal da tua loja sem aviso. E o efeito em cadeia foi brutal. Não era só um número de contacto, era o administrador de grupos e comunidades vitais, mas o golpe final, o que transforma um problema num desastre. É que o link direto para esse número, que agora não funciona, estava na descrição de mais de 430 vídeos do YouTube. 430? Espera, 430. Esse número. A minha primeira reação seria pânico total. A ideia de alterar isso manualmente é... É avassalador? Nem consigo imaginar. É o tipo de tarefa que destrói a alma de uma pessoa. Completamente. Estamos a falar de dias de trabalho monótono, a copiar e colar com uma probabilidade de erro gigantesca. Claro. Esquecer um vídeo, colar o link errado. Cada clique é uma oportunidade para falhar. A necessidade de uma solução automática aqui não era para ser mais eficiente. Era uma emergência. O negócio estava com o elo quebrado em 430 sítios. E é precisamente este cenário de costas contra a parede que força a inovação. Não se trata de otimizar um processo. Trata-se de recuperação de desastre digital. A alternativa manual nem era uma opção, na verdade. Não era uma opção real, exatamente. Mas o interessante é que as fontes não se ficam por aí. Mostram que a mesma mentalidade pode ser usada de forma proativa. É verdade. A ferramenta para o YouTube foi uma espécie de bombeiro digital a apagar um fogo, mas as fontes mostram que ele também usou o código para ser um arquiteto, para construir algo novo. Falem dessa história da plataforma de empregos, a Catho. Exato. Aí a abordagem é completamente diferente. O objetivo é construir uma base de dados para gerar negócio. A meta era entrar na Catho, fazer uma pesquisa por perfis específicos. E extrair informações de contacto valiosas, imagino. Valiosíssimas. Nome, telefone, e-mail e até dados profissionais como experiência, cargo e salário. As fontes falam numa pesquisa que retornou 185 perfis. O que manualmente significaria 185 cliques para entrar em cada perfil e depois incontáveis copiar e colar para uma folha de cálculo. Um trabalho que demoraria horas, talvez dias, e que ninguém quer fazer. É o tipo de tarefa que se adia indefinidamente. Pronto, então temos estes dois desafios. Um reativo, para consertar uma crise, e outro proativo, para criar uma oportunidade. E a solução para ambos reside na mesma caixa de ferramentas. É isso mesmo. Ok, então vamos abrir essa caixa. Como é que estas soluções ganham vida? Começando pelo incêndio no YouTube. Como é que se apaga um fogo espalhado por 430 locais diferentes de uma só vez? Com precisão cirúrgica, usando o Python e a API do YouTube. A API, a sigla que toda a gente ouve, mas que pode ser um pouco nebulosa. As fontes dizem que é a API de dados do YouTube V3. Na prática, o que é que isso significa? É como se o YouTube nos desse um conjunto de comandos especiais. Uma porta dos fundos para programadores que permite que uma aplicação externa interaja com os dados da plataforma. De forma estruturada, imagino. Exato, mas é uma porta com segurança muito atento e com regras muito claras. Não se pode fazer o que se quer. Certo. E essa parte da autenticação é crucial porque mostra que não se trata de uma invasão, mas de automatizar ações que o próprio utilizador já tem permissão para fazer, correto? Precisamente. O script em Python basicamente faz o login no canal do YouTube como se fosse o próprio criador. Uma vez autenticado, o processo é incrivelmente metódico. Entra numa espécie de ciclo. Um ciclo, exatamente.
Vai ao vídeo número 1, lê a descrição. Procura um padrão específico, o tal link quebrado que começava por B9. Encontrou, substitui. Encontrou, ótimo. Substituiu pelo novo link correto. E depois, o mais importante, guarda a alteração. E repete, vídeo 2, vídeo 3, até ao 430, por aí fora, centenas de vezes. E há um detalhe nas fontes que eu achei fascinante. A certa altura, depois de uns 400 vídeos, a ferramenta simplesmente parou. Sim, atingiu a cota diária da API do YouTube. Teve de esperar 24 horas para terminar os restantes. O que é uma lição fundamental, não é? Sem dúvida. Isso mostra a tensão que existe num mundo digital. O poder quase ilimitado da nossa automação contra a necessidade de controle da plataforma. O segurança do YouTube a dizer já chega por hoje. É isso mesmo. Ok? Já trabalhaste o suficiente por hoje. Volta amanhã. As plataformas protegem-se contra o abuso e quem desenvolve tem de jogar segundo essas regras. Portanto, mesmo quando se tem o poder de automatizar tudo, ainda se está a jogar num parque de diversões que pertence a outra pessoa. É um equilíbrio de poder. Mas vamos agora ao outro cenário, o da Cato, onde a abordagem é diferente. Não há uma API simpática com uma porta aberta. Exato. Aqui a estratégia é o que se chama de web scraping, ou extração de dados. As fontes mencionam duas versões, uma em Python e outra mais elaborada em JavaScript, com Node.js e Electron. Que cria uma aplicação de desktop, um fecheiro .ex. E isto é um salto importante. Transforma um script de programador numa ferramenta que qualquer pessoa na empresa pode usar. Torna a solução democrática, por assim dizer. A interface é super simples. Um campo para o login, um para a senha e outro para o link da pesquisa da Cato. Clica-se num botão e a magia acontece. E essa magia é o robô a simular um ser humano, certo? O script abre um navegador e começa a interagir com a página como nós faríamos. É precisamente isso. As fontes descrevem os passos. O robô navega para a página de login, primeiro aceita os cookies para limpar o caminho. Depois, reencontra o campo do e-mail, escreve o e-mail. Encontra o campo da senha, escreve a senha. encontra o botão Entrar e clica. Depois de fazer o login, vai para o URL da pesquisa que o utilizador forneceu e começa o trabalho a sério, extrair os dados. Mas como é que o código vê a página para saber onde clicar e o que copiar? Através de uma ferramenta chamada Driver do navegador, como o Chrome Driver. É quase como se o nosso código tivesse um fantasma a usar o nosso rato e teclado. Um fantasma muito rápido e eficiente. Exatamente. O driver é o que permite que o nosso script diga a esse fantasma. Agora, encontra o botão com o texto Aceitar. Clica nele. Só que o fantasma faz tudo isto numa fração de segundo, sem se cansar nem cometer erros. Mas isso leva-me a uma questão. Uma ferramenta destas parece incrivelmente poderosa, mas também um pouco frágil. O que é que acontece se amanhã a Cato decidir mudar o design do site? O robô fica cego? Essa é uma pergunta excelente e absolutamente central para quem trabalha com isto. E a resposta é sim, o robô fica cego. Então o trabalho todo vai por água abaixo. Não necessariamente, mas estas ferramentas exigem manutenção. Se a estrutura do site-alvo mudar, o script vai falhar. É por isso que a flexibilidade de usar uma linguagem como o Python ou JavaScript é tão importante. Porque é mais fácil de ajustar, é isso? É relativamente simples para um programador mudar um seletor no código. Uma ferramenta pronta a usar, por outro lado, poderia simplesmente deixar de funcionar para sempre. Faz todo o sentido. E para quem está a ouvir e a pensar que isto soa interessante, as fontes mencionam um pré-requisito: ter os intérpretes da linguagem instalados, certo? É a base de tudo. Sem o intérprete, o fecheiro .p ou .js é apenas texto. Com o intérprete, ele transforma-se numa ferramenta executável. No caso da automação da Cato, a ferramenta produz dois ficheiros. Um é um ficheiro JSON. Que é mais para outros sistemas ou programadores? Exato. Mas o que interessa mesmo para a equipe de vendas é o outro ficheiro. Uma folha de cálculo Excel, imagino. Precisamente. Uma folha de cálculo Excel, limpa, organizada e pronta a usar. As fontes detalham o que lá está. Colunas com nome, cidade, telefone, e-mail, Uau! a última empresa onde a pessoa trabalhou, o cargo, o período, as atividades e até o salário. É uma base de dados de leads super qualificada. É uma informação incrivelmente rica. E o criador nas fontes torna o valor disto muito concreto. Ele diz algo como: com isto já pode mandar para a empresa de call center para fazer o trabalho de marketing. É a ligação direta entre umas linhas de código e uma chamada de vendas. E o contraste é o ponto-chave, não é? Sem dúvida. A criação da ferramenta é complexa.
Exige conhecimento de programação, de como os sites funcionam. Mas o resultado para quem a usa é a simplicidade absoluta. Preencher 3 campos, clicar num botão e já está. E minutos depois, ter um ficheiro Excel pronto para a ação. É a abstração da complexidade. O que nos leva à mensagem principal do criador. Ele insiste que, ao usar linguagens como Python ou JavaScript, não existem limites para as soluções que se podem criar. Ou seja, não ficamos presos às funcionalidades que outra empresa decidiu colocar no seu software, porque a ferramenta é feita à medida, como um fato de um alfaiate. Uma boa analogia. Não tem funcionalidades a mais que atrapalham, nem a menos que nos limitem. Faz exatamente o que é preciso. Então, se tivermos de resumir o que aprendemos, fica claro para mim que a automação personalizada resolve problemas muito concretos, Desde apagar fogos digitais, até construir, de forma sistemática, uma máquina de gerar oportunidades. exato. E a lição mais profunda para mim é que o verdadeiro poder não está numa aplicação específica que se compra, mas na habilidade de usar estas linguagens para construir a ferramenta exata para a tarefa. É a mentalidade do construtor. Isso, a mentalidade do construtor em vez da do consumidor. E essa analogia do alfaiate é ótima porque também implica que a ferramenta tem de ser ajustada de vez em quando, não é? Certo, o site muda um botão e o fato deixa de servir. E só quem o fez, ou quem entende como foi feito, o pode ajustar. A solução adapta-se ao problema, mas também tem de se adaptar às mudanças no ambiente desse problema. Uma excelente observação. Exatamente. E olhar para a eficácia destas ferramentas, especialmente a de extração de dados da Cato, deixa uma pulga atrás da orelha, não deixa? Deixa, sim. Leva-nos para um território mais cinzento. Pois. E algo em que quem nos ouve tem de pensar. As fontes mostram sem rodeios como recolher dados pessoais, como nomes, e-mails e telefones, de uma plataforma pública para fins comerciais. A ferramenta funciona. É eficiente. Sem dúvida. E a questão que se levanta é: onde é que se desenha a linha? Qual é a fronteira entre a prospecção de negócio inteligente e a invasão da privacidade? E quais são as implicações, por exemplo, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? Mesmo que a informação esteja publicamente visível. Mesmo assim, o facto de ser tecnicamente possível não significa que seja sempre a coisa certa ou legal a fazer. Não é uma pergunta com uma resposta fácil, mas é uma reflexão crucial para quem tem este poder nas mãos.